Olá, muito bem-vindos para o nosso Olá, 20º, Diogo. vigésimo 20º podcast. podcast, estúdio novo aqui da RVL hoje, né? Com Novo lugar. cenário novo, com convidada nova, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Hoje a gente trouxe a Maísa aqui, ela tem 34 anos, ela é administradora, né? Formada em administração e hoje atua na área das terapias e é terapeuta. Casada, mãe de um bebê de 1 ano e 4 meses e trouxe pra gente um tema que está sempre muito atual, acredito Sim, hoje, né? Primeiramente, bem-vinda, né, Maísa? bem-vindo, Muito Maísa. obrigada. Antes de ir pro tema, que é um tema sempre que eu falo que é sempre atual, porque a gente tá todo mundo hoje transicionando de uma certa forma, né? Sim, Saindo de uma carreira, Sim. do que é dado como carreira, para um outro lugar, né? Então me sim. conta a sua história, Mar. Como é que foi que tudo começou? Como é que de administradora hoje você pode se ver como uma empreendedora, empresária, terapeuta? Como é que tá sendo? Então, pessoal, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz. Que bom. Bom, eu considero que eu era uma empreendedora desde a minha pré-adolescência, talvez, porque eu vendia brigadeiros que eu mesma Ai, gente, é fazia um na clássico, né? escola, no escolar, né, para Sim. poder ter um dinheiro extra. E aí, à medida que eu fui ali crescendo na adolescência, enquanto eu não trabalhava fixo, eu vendia pulseiras que eu mesma confeccionava, natura, todas essas coisas. E aí depois comecei a trabalhar, né, em empresas normais mesmo, e eu sempre tinha um plano B. Então eu tinha um fixo, mas eu sempre empreendi ali no meu plano B. E quando eu tinha 24 anos, eu resolvi abrir um cerimonial de casamento. Olha só. Gente, Eita, É, já era porque casada? não era casada, eu era solteira, porque eu era recepcionista, então eu trabalhava muito em evento, eu Sim. panfletava em sinal, eu sempre trabalhei uhum. bastante. E aí eu resolvi abrir esse cerimonial. E hoje eu olho e falo assim, gente, como eu era nova, né? Às vezes eu pegava meu carro, eu fazia muito casamento em Itabirito, Bonfim, outras cidades, eu colocava as recepcionistas, segurança e ia. Então eu sempre arrisquei muito e tinha esse plano B. Então, durante a semana eu trabalhava no meu emprego normal e final de semana eu normalmente trabalhava aí com os meus planos B, né? Sim. Então começou muito assim. E aí eu estava em uma empresa, uma multinacional, que eu tinha uma boa remuneração. Eu amo demais essa empresa até hoje, tenho muita gratidão e boas lembranças. E aí, com o tempo, algo começou a me incomodar. Então tinha Uhum. algo que não estava bom assim dentro de mim, e eu queria aquela mudança, aí eu achei que era o setor, que eram as pessoas. Comecei a me candidatar para vagas internas, mas aí eu percebi depois que não era isso. Por quê? Porque eu comecei a ter sintomas físicos mesmo. Então, muita dor de cabeça, dor de estômago, muito cansaço, falta de energia. E aí eu percebi que ali era um momento de eu mudar. Sim, Só que eu já não tinha é saído de fácil, né? casa há muitos anos. Eu morava sozinha e eu falei, e aí, o que que eu vou fazer, né? E aí pedi muita orientação para Deus, né, para tudo que eu acredito. E na empresa mesmo que eu trabalhava, fizeram um workshop de carreira e propósito. E nesse workshop falaram assim, gente, para a gente saber o que, que a gente é realmente bom, nosso propósito, a gente precisa saber dos nossos dons, eles estão sempre ali escondidos e a gente nunca sabe. E eu estava sentada lá na frente, falaram assim, por exemplo, gente, a Maísa, o que, que a Maísa é boa? Aí o pessoal respondeu assim: Ah, a Maísa ela é terapeuta de todo mundo. Ela ajuda todo mundo, ela é good vibes. E aquilo ali ficou na minha Só não mente. ganha pra isso, né? É, Só fazendo. não ganhava para isso. E eu era realmente uma pessoa que eu tinha esse traço de ser muito conselheira, desde muito nova. Sim. Das pessoas me procurarem Uma boa para isso. ouvinte, né? Eu acho que o Isso. terapeuta tem muito isso, assim, a gente percebe muito esse lugar na hora que você vê que a pessoa senta do seu lado, conversa com você ali meia horinha, na hora que ela vê, ela já tá te contando um segredo que ela vira, por que que eu tô te falando isso? Né? Tem muito esse lugar, Exatamente. assim, da E gente aí ter isso essa... acontecia muito que você está citando. E Sim. aí no outro dia, às vezes, as pessoas falavam assim, me chamavam e falavam, nossa, Maísa, você não sabe o tanto que você me ajudou. Você me falou aquilo que, assim, só você me confirmou, né? Porque na verdade a gente confirma Uhum. certas coisas para as pessoas. Então foi aí que eu decidi realmente arriscar, né? Pedir demissão e comecei a fazer meus cursos e em pouco fui criando aí a minha trajetória como Então terapeuta. você chegou a sair antes de começar um novo, o
você atuar como terapia não aconteceu junto, né? Como você falava que fazia no final de semana, você trabalhava lá no seu cerimonial, durante a semana você trabalhava na empresa, e aí na hora que você resolveu ser terapeuta, você saiu dos dois, assim, O que que eu fiz? O cerimonial, quando, assim, isso aconteceu em meio à pandemia, sim. né? E uma das coisas que eu acho até importante de citar, que me ajudou, foi porque é o seguinte, eu peguei Covid, eu fiquei 7 dias atestado. Nesses 7 dias eu não senti a dor de estômago, a dor de cabeça, as coisas que eu tinha. Então eu tive a certeza que o problema estava sendo o meu trabalho. Então o que que eu estava fazendo? Uhum. Eu atendia, às vezes, uma pessoa 7 horas da noite, porque eu trabalhava o dia inteiro. E na pandemia não tinha casamento mais. Então ali já estava suspenso. Sim. Aí o que que eu fazia? Eu estava no meu trabalho, decidi que eu ia ser terapeuta, comecei Uhum. a atender amigos, pessoas próximas, só que aquilo tomou uma proporção que eu não esperava. As pessoas começaram a me indicar, pessoas me procuraram, eu falava, não, eu não tenho espaço, eu tô na minha Entendi. casa. Aí eu pedi demissão. E aí foi realmente um trabalho de fé aí, que eu coloquei o pé Uhum. mesmo para Deus me dar o chão. Então foi dessa forma. E a maioria das pessoas que estão transicionando, ou que pensam em transicionar, geralmente tem um sintoma que é esse, né? Uhum. Geralmente é algo que começa com uma insatisfação. Atenção aos sintomas aí, né? Quem tá aí em casa. É. Né? Geralmente um comum que a gente percebe, né? É geralmente um vazio, uma falta de propósito, talvez, com o que Isso, faz, não é uma não isso, ligação de alma, né? Que eu falo que é preciso ter alma nas coisas que a gente faz. com certeza. Então, quando perde-se um pouco a alma daquilo e você não se vê mais fazendo aquilo, tá na hora de talvez começar a olhar para outras coisas e se abrir, né? Só que você não sabia que era terapeuta até então, Não. né? E eu ouvia muito isso assim, a vida inteira, Maísa, você tinha que ser terapeuta, você tinha que ser psicóloga, né? Só que o fato também de eu ser muito ligada nesse lado espiritual, a psicologia, ela é, né, ela é muito importante, mas eu ficava um pouco na dúvida. Sim, Se será que não, né, que eu poderia falar sobre algo disso, se não seria antiético, enfim, aí eu ficava nessa dúvida, então eu sim, fui para esse outro lado. sim. Mas é exatamente isso que você falou. Começa com esse vazio, vamos dizer assim, que precisa ser Sim, preenchido por algo que o trabalho já não preenche mais, né? sim. Ou não. Preencher também não, né? Acho que é muito mais sobre. Não conecta mais, né? Não conecta, você não se vê mais ali, né? Então, assim, e eu começava assim, nossa, foi uma luta, porque eu achava que o problema era comigo. Aí você começa, nossa, deixa eu tomar uma vitamina porque eu tô Sim. sem disposição. Deixa eu fazer diferente. Todos os dias eu me reinventava, eu lutei muito para continuar ali. Mas depois que eu saí, eu entendi que era o fim de um ciclo. E hoje, quando tem algo que está me incomodando, eu não fico lutando mais, porque eu aprendi com essa fase da A minha olhar vida. pro sintoma A mesmo, olhar né? para os sintomas. E, assim, isso está querendo me dizer algo. Eu acho assim, né, que a gente só tem que tomar um cuidado nisso aí, do tipo, eu não tô gostando do meu trabalho, eu vou virar terapeuta. Não é o caminho também, né? Assim, é muito É, comum a gente estar insatisfeito com o nosso trabalho, né? Trabalho não é E para não é pra ser todo mundo também ser terapeuta, não, tá, gente? exatamente, é, nesse Eu lugar adoro aqui. lembrar isso, porque tem gente que vai, é, nossa, que fulano tá dando certo como Então vou terapeuta, ser terapeuta aí eu vou também. ser terapeuta também, né? É Aí porque não o que acontece, consegue. né? Quando a gente busca a terapia ajuda a gente pensa, nossa, isso é gostoso, me trouxe algo bom, quero fazer isso para os outros. Sim. Né? É uma sensação normal, né? Você quer levar para os outros algo que te fez bem também, né? Então isso é natural do ser humano. O que a gente tem que perceber aí primeiro que o trabalho não precisa ser prazeroso, né? A gente tem que perceber isso assim, que trabalho é trabalho, trabalho, é trabalho, eu falo isso. prazer é prazer. Né? Uhum. Então, assim, então vou sair do meu trabalho, vou procurar algo que eu fique Eu só tenho que fazer ligado ao algo que meu prazer. coração vibra. Não, eu posso falar que foi um processo mais ou menos de um ano para eu tomar essa Sim, decisão. Né? Foi um processo de um ano, e é o que eu falei, eu comecei a atender umas pessoas na noite e a vida me mostrou que aquele era o caminho, porque assim, se espalhou de uma forma exatamente. Esse eu acho que é o muito outro ponto grande. muito importante da gente perceber, que é isso que você falou, o que as pessoas falam com você. Porque a Sim, gente tem algo também natural nosso, que as coisas que a gente tem facilidade em fazer, a gente não percebe que isso não é fácil para todo mundo. Né? exato. Assim, quando eu sou terapeuta, né, quando as pessoas vêm conversar para mim, aquilo ali é natural. Eu não estou fazendo esforço nenhum para conversar, para falar sobre algo, né? A gente entra num algo tão comum que a gente não percebe como aquilo ali pode ser difícil para outras pessoas. Então, talvez eu tenha uma habilidade maior para aquilo, né? Então, isso é legal a gente começar, quem está aí pensando em fazer uma transição de carreira, né? Começar a observar essas coisas, né? O que as pessoas falam? Realmente, será que eu sou
posso ser uma boa terapeuta, né? Talvez eu não tenha ouvido para as outras pessoas, né? Talvez eu só goste daquilo lá, eu gosto do tarô, eu gosto do reiki, de qualquer tipo de terapia, Mas o que que né? eu sou para as pessoas, É né? É. exatamente. Como Na que eu verdade, assim, não posso... foi eu que escolhi isso. Eu acho que realmente a terapia, ela me Sim. escolheu. Eu ouvi a minha vida inteira isso, mas eu nunca aceitei, né? Aham. E aí, assim, e quando eu fui de frente para isso, eu falei, então tá bom, eu vou tentar, eu vi o meu caminho se abrir. Então eu percebo que Sim. aquilo que é o nosso dom, que aquilo que realmente é para ser nosso, aí o caminho ele é leve, ele é fluido, ele se abre. Uhum. Então eu tive essa certeza. Mas assim, eu sou uma pessoa que sou mais pé no chão, que demora para tomar decisões. Não foi uma coisa do dia para noite, foi um trabalho Foi uma longo. transição. Foi uma transição, exatamente. E como que vem essa questão, não é? Da administradora que transiciona para terapeuta e também traz um quê de empreendedora, né? Então vamos falar agora o que que seria uma terapeuta que também é empreendedora hoje. Então, eu acho que toda essa mistura aí de administradora, empreendedora, isso tudo foi muito bom para mim, inclusive para poder conseguir aí, né, ter uma boa agenda, conseguir fazer um bom trabalho, exatamente porque eu percebo que assim, por mais que eu trabalhava com coisas que não tem nada a ver com Uhum. terapia, cada trabalho que eu vivi me ajudou a Te chegar. ajuda ainda, né? Ajuda. Por quê? Porque nós, como empreendedores, a gente precisa de disciplina, de ordem, né? Às vezes eu falo isso assim com alunas que eu já dei cursos e tudo assim, olha, ser empreendedor tem hora que a gente precisa de ter duas pessoas dentro da gente. Aquela pessoa que às vezes quer procrastinar, que ela quer ali não fazer aquilo, e a outra que tem que falar, olha, você tem 10 minutos para poder começar. Você tem tal dia para poder me entregar isso aqui. Né? O pessoal até brinca que às vezes é eu empreendedor, né? Porque, principalmente assim no início, a gente Sim. faz de tudo Trabalha enquanto sozinho. os outros dormem. Não façam isso. A gente tem que ser o financeiro, a Sim. secretária, né? O marketing, enfim. Então, assim, eu acredito que foi uma união boa. Uhum. Em algum momento da minha vida eu falei, não, por que eu fiz administração? Mas hoje eu entendo que foi muito importante para mim. Tudo que a gente passa, eu falo que a vida conversa com a gente de acordo com as escolhas que a gente é capaz de fazer, sabe? Sim, Em algum momento a escolha era trabalhar com os Uhum. casamentos, em algum momento a escolha vai ser trabalhar naquela empresa que te fez feliz naquele momento. sim, Em um outro momento talvez deixar a terapeuta, né, aparecer, crescer, criar esse corpo dentro de você, sim. a esposa, a mãe, né? Então a gente acha que a nossa identidade ela é feita de uma forma muito sólida, né? Às vezes. Não, eu tenho que ser administrador o resto da vida, E não. né? Você vai ser administradora sim, porque você já sabe o que é ser isso, né? Só Sim, que você vai levar isso para outros campos, né? De sim. outras formas, viver isso de outros jeitos, Sim. né? E uma das coisas também é que assim, que a vida dá muitas pistas pra gente, porque quando eu era cerimonialista e eu fazia casamentos, eu dava muito suporte emocional, né, para os noivos. Você Tava nunca sempre acabou lá, doando. né, Hã? gente? A terapeuta tava sempre lá. É. Tipo assim, Sempre. compre uma, pague uma cerimonialista e ganhe uma Uai, no meu terapeuta. trabalho, E, assim, a e Maísa é não... terapeuta de todo mundo, ela é good vibes, né? Eu atendia muitos empregados e era a parte que eu mais gostava. E se tem Que algo era ir também que pro... os noivos mais precisam ali naquele momento é de uma terapia, né? Sim, nossa, gente. Durante todo o processo ali. Durante o processo de casamento, eles passam por uma prova de fogo muito Sim. grande. Eu já observei isso, sabe? Todo mundo passa assim antes de casar. Então eu percebia que eu precisava ali de dar aquele suporte. Então eu sempre exerci essa função sem perceber. Sim. E aí você casou também, né? Casei. E aí, como é que Então, foi isso? é. Foi no Então, meio disso, você vou sair de empresa, vou casar, não. vou fazer, Ó, vou... eu tomei essa decisão de ser terapeuta em 2020, né? E eu me casei em 2022. Então, em 2022, que foi meu casamento, e falo que, assim, foi a função de terapeuta que me proporcionou o casamento que eu tive, a lua de mel que eu tive, Sim. né? Porque, graças a Deus, assim, foi dando tudo certo. Então, e depois desse casamento, eu resolvi trabalhar só como terapeuta. Então, a vida inteira eu tive um plano A e um plano B. Depois que eu me tornei terapeuta, foi algo que eu me realizei e eu realmente fiquei só como terapeuta, né? Só que aí hoje, como mãe, aí a gente já vem esse outro lado. Meu filho nasceu em 2023, né? E desde 2023, um pouco antes dele nascer, eu já tinha essa consciência que nunca mais seria como antes. Uhum. Então hoje eu não consigo
trabalhar mais como eu trabalhava, por mais que eu tenha uma pessoa para poder me ajudar. Meu sonho era ser mãe e ser uma mãe presente é muito importante para mim. Sim. Então, hoje eu trabalho muito menos, né? Criei algumas estratégias de atender algumas pessoas selecionadas com um valor maior para poder realmente não ficar aí nessa, como que eu falo? Nessa luta mesmo, porque eu trabalhava era muito. Muito tempo, né? Muito tempo. Sim. Eu Durante atendia muito tempo no muitas dia. pessoas durante o dia. Tinham vezes que eu não respeitava os meus limites e eu até depois falei isso com as pessoas que isso não é saudável, né? Porque era uma coisa que eu amava tanto, eu entrei tanto de cabeça. Uhum. Então, depois eu comecei a buscar ali mais o meu equilíbrio. Isso é uma questão para quem quer ser terapeuta, né? Que é isso, a gente vende o nosso tempo, Exato. né? Então, assim, no início, o que a gente quer? A gente quer lotar a agenda, né? Então, até uma próxima pergunta pode ser, como é que você fez para lotar a sua agenda? Porque é Uhum. o que todo terapeuta quer Sim, inicialmente. Depois, nesse segundo momento, que a gente cai nesse lugar. Putz, lotei minha agenda, é agora. sim, Como é que sim. eu faço para esvaziar a minha agenda, né? A gente começa a entrar nesse outro lugar. Nossa, eu não tô tendo tempo Exatamente. para nada. A gente acaba trabalhando muito mais do que uma pessoa que tá lá num CLT, né? Trabalhando numa empresa. Porque é isso, você A tá gente por abre conta própria. sexões. Você abre sessões aí Mas aí no tem final aquele de romantismo, semana, né? Agora eu faço o que eu amo, então eu vou estar sempre de sempre férias. disponível. Não. Não, mas não é assim. O trabalho é trabalho. É Não. diferente. Por mais que é o que a gente ama, trabalho é trabalho. Não tem como, né? Sim, e como é que foi para você, assim, começar na terapia, né? Quais foram esses meios que você foi divulgando seu trabalho, né? Você Sim, falou muito desse boca a boca inicial. Como é que foi sim. isso para você? Você foi para as redes sociais? Uhum. Então, olha só, quando eu falei com vocês assim, e aí tomou uma proporção que eu não imaginava. Não Aham, foi do nada, não foi que caiu do céu também. sim. Né? Isso é importante falar, porque senão as pessoas às vezes acham que assim, né? Eu vou me É, tornar terapeuta e tudo e aí vai tudo vai bem, tudo fluir, vai porque correr esse é bem. meu dom, então os clientes vão chegar. Na verdade, assim, teve muita luta também. Porque eu realmente não tinha muita familiaridade com as redes sociais, e por mais que eu publicava uma coisinha aqui e outra ali, eu posso te falar que nesses 4 anos aí como terapeuta, se eu tive 2 clientes que vieram do Instagram, foram muitos. Uhum, Eu acho que foi até, na verdade, o que eu tive, assim. E eu fiz um trabalho de falar muito sobre a minha função como terapeuta. Então, vamos supor, eu saí aqui com vocês e tem uns amigos aqui de vocês. E aí eles começavam a falar alguma coisa ali da vida, de alguma coisa que estava precisando, e eu já falava assim: olha, eu posso te ajudar. Né? Eu tava no ponto de ônibus, aí tinha alguém que tava, a pessoa desabafa com a gente, porque a gente atrai, né? Então, assim, porque meu filho aconteceu isso e aquilo, e assim, sempre com muito amor, muita honestidade, né? Então eu falava, olha, eu posso te ajudar. E aí eu lembro até de uma vez que eu estava fazendo um trabalho, um extra, assim, na loja de um tio meu, porque sempre que ele viajava, ele gostava que eu ficava lá. Então eu estava trabalhando como terapeuta, e estava no início, e aí mas eu você sempre fiquei lá. gostou de um extra, né? É, Sempre, falou. Ela tem sempre, sempre um extra, sempre. sempre um E extra. aí O eu. extra agora dela tem 1 ano e 4 meses. Exatamente, é por isso que não tem. E aí as pessoas chegavam lá, é uma loja de tintas. E aí nessa loja de tintas, eu consegui uma cliente lá que ela vai fazer atendimento comigo até hoje. Porque ela chegou e no momento que eu estava vendendo para ela, né, eu comecei a conversar com ela e ela me expôs essa dor. Então eu acho que assim, uma coisa que eu falo que é muito importante, até para terapeutas próximas, que às vezes eu converso, é assim, a gente também tem que saber vender. Você tem que Uhum. saber se vender. E eu procurava me vender com muita honestidade, gosto muito de falar isso, né? O Eu que procuro. seria se vender com honestidade? Vamos lá, aprofundar nisso. Eu falo assim, me vender com muita honestidade, de às vezes eu não prometer uma coisa ali que eu não Aquilo que posso for cumprir. prometido vai ser cumprido. Exatamente, porque às vezes a pessoa vai me falar de uma dor, eu vou falar, eu posso te ajudar e eu nem posso te ajudar. Sim. Então eu sei muito bem onde é meu limite. E é o que a gente vê muito em consultório, às vezes, né? Uhum. Eu já falei isso aqui nesse podcast, né? Tem Já. gente que eu finjo que cuido de você, você finge que me paga, sabe? Sim, E você finge que tá dando efeito e a gente Uhum. fica nesse. Um alimentando um ego, né? A gente fica muito mais Alimentando algo que eu algo no gostaria ego de ser, assim. do que é. realmente para olhar para aquela dor e para desenvolver, né? Aí fica só naquele raso, batendo Isso é perninha. uma coisa que eu sempre me policiei muito, porque antes de ser terapeuta, eu já fui muito cliente de terapia.
Sim. Então, eu observava Também muito, comecei. né? Aqui, eu fazia reiki, eu ia em cartomantes, entre outras coisas. E assim, e eu observava muito aquilo que dava certo pra mim, que não dava. Então, até hoje, assim, se eu estou atendendo uma pessoa e eu vejo que chega um momento ali que eu não tenho capacidade para atender ela, eu transfiro ela para alguém, para uma psicóloga. Olha, eu consigo ir com você até aqui. Sim. Então, assim, a dica que eu dou para essa questão da agenda é o seguinte: a gente tem que se divulgar, a gente tem que falar, e às vezes a gente vai falar isso é numa mesa de uma festa, Uhum. de um lugar que você estiver, contar para as pessoas. Então, eu comecei a contar para todo mundo o que eu estava fazendo e como eu podia ajudar, não nas redes sociais. E aí, quando eu conseguia um Em cliente, outras redes sociais, né? em É. outras redes sociais, é, O próprio nome diz, né? Redes sociais. Todas exatamente. essas são redes Network. sociais, não são só online, né? Exatamente. E aí, quando esse cliente chega, né? Então eu tentava ali fidelizar ele. Eu comecei a atender na minha casa, num E como é que você quartinho que eu fidelizava? tinha. Amarrava eles num quarto? Como que era? Para as pessoas saberem o que deve fazer com o seu Mas cliente, se para ele você, não ir se embora você nunca sai mais. daqui, você vai ver como é que sua vida vai piorar, né? Exatamente. Joga praga, Joga né? praga. Falei assim, graças a mim você está aqui. Nada disso, gente. Por Olha favor. só que legal essa pergunta, porque assim, o que eu aprendi muito na empresa que eu trabalhava era sobre a experiência do cliente. A gente era cobrado todos os dias por conta disso. Isso é uma coisa que ficou impregnada em Ah, mim. legal. Então, mesmo que eu atendia na minha casa, eu tentava ali proporcionar para a pessoa uma experiência incrível. Quando ela abria a porta, a luz era baixa, tinha cheiro, tinha fonte de água. Ela entrava na sala, tinha uma cor, né? E assim, e a escuta para mim é algo muito importante. As pessoas gostam muito de falar. E a minha dor como cliente de terapia era realmente chegar, deitar numa maca, fazer uma técnica, ir embora e ninguém me fala nada. Então eu ouvia, fazia e eu sempre dava um conselho, uma atividade, né? Eu sempre dou um gancho ali. Olha, você tá dessa forma, essa semana eu quero que você faça isso. Por quê? Para essa pessoa ter motivos para voltar, para ela não se esquecer de mim, né? Porque assim, vocês sabem que às vezes tem clientes que criam uma conexão, tem cliente que é Uhum. difícil. Ele 10 minutos antes esqueci da nossa terapia. Isso já aconteceu, Sim. porque são clientes que não estão ali conectados com você. O cliente conectado, Lembrando também que trabalhar como terapeuta é trabalhar com resistências dos clientes, né? sim, Então, basicamente, o esquecer, todas as formas de sabotar a terapia, né? Pra você que tá sempre esquecendo sua terapia, ou tá deixando pra uhum, depois, ou fala que só vai fazer quando vai ter dinheiro pra isso, pra aquilo outro, e nunca vai sobrar o dinheiro pra terapia. Por quê? Porque é justamente ela que vai mexer em lugares em você que são extremamente sensíveis e profundos e tem várias defesas, né? Dentro desse sim, lugar. sim, Então a gente já está lidando justamente com essas defesas também, né? uhum, Então, proporcionar talvez esse espaço de lembrança boa, né? Vamos dizer assim, dentro do seu ambiente, já é algo para a pessoa Na falar assim, abertura ali, nossa, né? eu sou uma merda hoje, eu sou muito Apesar de saber que vai doer, de tudo, vai ter essa partezinha, né? tem Vai acolhimento ter um ali, acolhimento, tem né? Vai ter um. escuta. exatamente. E assim, eu acho que além do momento ali, eu falo que é um processo de venda mesmo. Então, desde o momento que a pessoa chama a gente, né, vai gerando sensações quando ela chega e quando ela vai embora. Eu já tive cursos com outros terapeutas que falavam assim: ah, você não pode se envolver muito, e eu entendo isso, realmente a gente não pode, mas eu sempre gostei de fazer esse acompanhamento depois, quando a pessoa estava passando por um momento muito difícil e ela ia voltar em mim, por exemplo, em 7 dias, eu chamava ela assim de 2 em 2 dias e sabia lidar para ela não aprofundar tanto. E era uma coisa até que, assim, é uma coisa que eu faço também de coração, porque eu lembro da pessoa, né? E eu acho que essa conexão, essa atividade, essa experiência, a pessoa fica assim, nossa, tô doida que chega o dia da minha terapia. E aí foi isso, e as pessoas foram divulgando, né? Eu acredito também que a terapia que a gente vai lá e foca na queixa, ela é uma terapia nas primeiras sessões mais assertivas. Por quê? Porque às vezes uma pessoa chega e ela tá falando comigo dos sintomas dela. Eu sei que aquilo ali tem a ver com o pai, com a mãe, mas naquele dia ali, se eu tocar naquele assunto, ela vai sair do mesmo jeito que ela chegou. Eu sempre deixei até um espaço maior, porque se eu precisar de ficar com ela uns minutos a mais, para eu ver que ela tá indo embora tranquila. Então, assim, eu posso considerar que eu sou uma terapeuta bem dedicada nesse ponto de criar, assim, uma experiência que a pessoa sai, ai, que alívio.
sabe? Sim. E dentro disso hoje, quais são as terapias que você está atuando hoje, assim? Como que tá sendo o seu trabalho como terapeuta? Então, hoje, eu utilizo da psicoterapia sempre em primeiro lugar, né? Eu utilizo as cartinhas, que são as Carta cartinhas associativa. associativas. Eu utilizo Reiki, barras de Axis e também Aura Master, que é uma técnica que é como se fosse uma oração de reprogramação. Mas o que eu mais atuo mesmo, né? Assim, essas outras elas vêm assim quando eu preciso de fazer uma intervenção. Sim. Hoje são Tem é sempre uma que é a porta de a entrada. porta de entrada. É a psicoterapia e as cartas associativas, né? Que às vezes as pessoas confundem ela até achando as Que pessoas é tarô, que né? é tarô e tudo. Ah, E que eu legal um tarô? Não, não. são Aí cartinhas tá que mostram chorando. Isso é um tarô, que É. legal. essa cobra caiu aqui, ele tá me traindo, né? Eu falei, não, não tem Não, significado, é são as suas associativa, né? emoções, são as suas emoções. Então, essas cartinhas eu acho elas também muito assertivas, Uhum. sabe? Quando eu preciso, às vezes, de ter uma luz onde ir, Sim. para me mostrar a raiz do problema, né? Para me ajudar ali no campo de relação, para trazer o perdão. Então, são essas que eu mais atuo. E você tem. Como é que você tem feito seu atendimento, né? Você falou que você começou atendendo em casa. E Isso. hoje, como é que funciona isso? Você foi para o online? Você está 100% online? Você tem um espaço? Como é que é? Como é que mais atende? Então, hoje eu atendo mais à noite, né? Às vezes eu atendo à tarde, assim, mas eu atendo mais à noite no online. E às terças eu atendo presencial. Eu atendo numa sala aqui em Belo Horizonte, no bairro Santo Agostinho. Então, e são os meus clientes mais antigos, né? Eu não Sim. tenho vagas assim para outras pessoas, a não ser que tá viajando, eu consigo fazer um encaixe, mas é dessa forma. Então é mais online e nas terças é o presencial, um dia da semana. E aí você vai usar todas as técnicas que você tem como terapeuta hoje, né? E algo que você está falando que eu estava vendo muito interessante, que é os terapeutas, às vezes, eles não percebem que eles precisam realmente ver qual o maior dom que eles têm, Uhum, né? Eu sei que eu também sou terapeuta de outros terapeutas, né? Então a gente uhum. acaba ajudando outros terapeutas também, Uhum. né? Que na hora a gente tem muito isso. Então, às vezes eu quero fazer algo porque tá todo mundo fazendo, ou porque Sim. porque na minha época mesmo, né? Quando eu comecei a fazer curso de terapia, Tem todo as mundo fazia as modas mesmas nas coisas. terapias, Eram as né? modas, É. né? Abriu o curso, foi a primeira turma de Teta Healing aqui de Belo Horizonte, né? Então, tipo assim, Uhum. abriu um curso novo, vamos lá e vamos fazer. E eram as mesmas pessoas em todo curso que você ia. Tava todo mundo lá e oferecendo as mesmas coisas e do mesmo jeito. Que também Sim. foi na época do boom das redes sociais, né? Do impulsionamento do Instagram, né? Dava mais retorno até do que era mais fácil dar retorno até do que hoje, né? Mas a questão maior que eu vejo é o querer fazer as coisas de uma forma que não seja tão autêntica. Engessado, né? Isso. E quando você fala, a terapia é o seu trabalho, mas claramente o seu dom parece que é a comunicação, Sim, né? sim. Porque a forma de se comunicar e comunicação não é só fala, né, gente? A Uhum. comunicação é tudo A isso que você escuta mostrou, fiada. assim, Uhum. né? Então, usar tudo isso, assim, né? Perceber qual o dom que você tem, qual que vai ser a sua forma. Igual, por exemplo, tem gente que às vezes não consegue fazer uma mesa Sim. de churrasco e fala assim, nossa, eu sou terapeuta, vou lá e vou te ajudar. Tem gente que não consegue, né? Mas percebe como que você vai chegar até esses clientes, né? Qual que vai ser a sua forma de chegar também, né? Eu acho que assim, eu tenho essa característica, eu acho que de vendedora mesmo, Uhum. sabe? E eu era uma boa vendedora quando eu trabalhava. Então eu realmente me vendo como terapeuta nesses momentos que às vezes é até, né, até sem perceber, Em qualquer porque eu momento, em né? qualquer Você não A momento. ficar vendedora vai estar faz. ali 24 horas por É. dia com você, E eu né? sempre estive ali ajudando as pessoas. Então, hoje, quando eu dava uma dose e era o que eu conseguia dar. Então, hoje em dia, eu dou uma dose e no outro dia as pessoas falam assim: ah, eu quero ir lá, né? Então, eu atendo Sim, amigos, pessoas próximas, claro que tudo ali no seu sim. limite. E eu acredito que a gente tem que sentir mesmo o que, que combina com a gente. Eu Uhum. não tive, por exemplo, esse perfil de tipo assim: ah, tá todo mundo fazendo esse curso aqui, deixa eu fazer. Eu senti e fui fazendo. É igual barras de Axis. As pessoas me falavam, faz curso de barras, faz curso de barras. Uma pessoa fez barras em mim e eu falei assim, eu não, gente, pelo amor de Deus, não tem um cheiro, não tem uma música, ficou encostando a mão na minha cabeça. Depois eu falei com a menina assim, e E aí, aí? que, Pode ir como embora. é que é? Não, já acabou. E aí, quando eu realmente comecei a ver resultados de barras, eu falei assim, eu estou vendo e eu vou fazer.
mas eu faço muita questão de explicar antes e de falar com as pessoas justamente assim, olha, Barras, você não vê na hora como você vê o reiki. Então é com o tempo. Então sempre quando as pessoas voltam, é muito importante, eu sempre faço essa pergunta, quais são os ganhos que você está percebendo com a nossa terapia? Deixa ela Aí, consciente do processo dela, né? exatamente. E outra coisa, eu sou de registrar. Eu já atendo com o papel na mão. Então, eu registro tudo. Então, quando a pessoa chega, eu falo assim: olha, da sua última vez você me falou isso aqui. E hoje você está me falando isso. Você falou comigo que não teve nenhum resultado. Fala, Maísa, é verdade. Então, é muito importante a gente estar muito presente ali para ajudar também a pessoa a perceber. Porque às vezes é difícil, até pra gente. Uhum. E é bom o terapeuta ter essa conversa de tempos em tempos, né? Da psicoterapia, seja qual for, né? De tempos em tempos a gente ter esse alinhamento não só de expectativas, né? Sim, Como também de formas terapêuticas que podem ser incrementadas ali depois, né? sim. Então não é só do tipo, eu faço isso e tem que ser dessa forma, o resultado é esse. Não, vai vindo. Né? É uma construção mesmo esse vínculo terapêutico, Eu né? gosto muito de dar um exemplo que é o seguinte: quando, por exemplo, nós mulheres estamos com nós estamos insatisfeitas com o nosso cabelo. E aí a gente vai num salão de beleza e a gente fala assim: olha, eu não tô gostando do meu corte, meu cabelo tá ressecado, o que que eu faço? Uhum. Quando eu chego ali, eu estou pedindo uma ajuda, Sim. né? E aí, o que que o cabeleireiro faz? Ele avalia e ele fala: olha, eu avaliei, a gente precisa de cortar e a gente precisa de fazer um cronograma capilar. Você tem que voltar aqui tantos dias e isso aqui eu vou te dar para você passar em casa, certo? E é um exemplo totalmente diferente, mas quando uma pessoa É um chega com um tratamento ali que ele já sintoma te para passa, né? mim, eu que preciso de direcionar ela. E no início, eu fui essa terapeuta assim, fiz, e aí, você gostou? Se você quiser, você volta. Não. Eu é que estou ali de fora, ela está me pedindo ajuda, então eu preciso de avaliar. Olha, eu tô vendo isso aqui. Eu preciso de intervir aqui, que a gente vai conversar, mas nós vamos fazer intervenção com barras e nós vamos fazer reiki. Mas olha, eu preciso que você faça pelo menos 4 sessões semanais, depois a gente pode ir para o quinzenal. E tem pessoas também que eu falo, olha, eu acredito que tá tudo certo aí na sua cabeça, você pode voltar quando você quiser relaxar e conversar. Então é importante que a gente entenda que nós somos os profissionais. É Uhum. ocupar esse lugar, Ocupar esse lugar. né? Esse E corpo. isso faz a gente ter uma agenda cheia. Sim. Por quê? Porque, né, por exemplo, eu nunca deixei uma pessoa que precisava de voltar falar assim, então tá, se você quiser, você me chama. E aí, eu posso te marcar para semana que vem nesse mesmo horário? Sim. E o que a gente percebe de terapeutas que não ocupam esse lugar, né? Geralmente está ocupando tá querendo ver o cliente ou o paciente, né? Para compensar lugares de falta nele mesmo, né? Então, ou seja, eu não quero que você me veja como terapeuta, mas como um amigo, porque eu como amigo sou melhor do que terapeuta, Sim, sabe? Ou então, Ou um eu lugar não de quero o seu reconhecimento dinheiro, também, eu quero né? seu aplauso, É, né? exatamente. Muito, A muito nossa lugar nesse troca vai ser o reconhecimento quê? de Você vai aplauso, chegar aqui e de... falar que eu sou bom. Sim. E é isso que eu preciso. Você fala que eu sou bom, que eu Nossa, te melhorou ajudo minha demais, vida, né? e pronto. quando a gente não ocupa esse lugar, a gente não gosta desse título, né? Então, assim, quando as pessoas mesmo falam assim, nossa, Maísa, que você me ajudou demais, você mudou, eu falo assim, olha, não fui eu fui um canal para te Sim. mostrar o que já estava aí dentro, Ou então também tem aquela né? frase que eu gosto muito de falar, "Ah, você me pagou, foi pra isso mesmo, pra você ficar bem, né? Mas, É, Esse era o trato, né? o sim. trato eu agir aqui, atuar junto com você. Ah, mas isso aí é muito seco. Mas Uhum, não é só por isso também. A gente sabe que uhum, tem outros tipos, outras partes nossas ficam muito felizes em ouvir feedbacks, Claro. assim, tudo isso é importante. Mas basicamente as pessoas estão pagando, elas querem um resultado, sim. né? E é um trabalho que merece sim ser bem remunerado, desde que você ocupe o seu lugar e perceba que ali realmente tem uma forma de ajuda atuando. Com certeza. E se a gente não tiver também esse autoconhecimento aí, saber do nosso lugar, a gente acha, né, que a gente não deve nem cobrar. Tem muitas pessoas que têm esse dom e Uhum. falam, eu fico com medo de cobrar. Isso não é um problema, né? Pelo contrário, eu acho que para quem está querendo aí descobrir o seu propósito, a gente pensar o seguinte, o que eu sou bom? O que eu amo fazer? Isso pode melhorar o mundo e eu posso ser bem remunerado por isso? Pronto. E é o que aconteceu comigo, né? É o que você falou no início. Era tão fácil para mim que eu não Sim. sabia que eu era boa nisso. Eu só sabia que eu amava. E era tão fácil para mim que eu não sabia que eu modificava o mundo. Eu juntei esses 4 pilares e foi aí que eu me tornei E terapeuta e me acredita, né, que eu realizei. acho que é importante isso também, né, dessa parte que você falou lá atrás do
no que eu vendo, né? Eu entrego o que eu tô vendendo, né? Eu Sim. prometo, mas eu entrego, Sim. né? Então, assim, é primeiro olhar para essas promessas mesmo. O que que eu tô prometendo como terapeuta? Né? Porque muitas vezes as promessas que vêm são essas. Ah, eu te prometo sair. São promessas muito mais de querer uma amizade, de querer Sim. um elogio, de querer algo assim, do que entregar realmente uma terapia, né? Então, assim, olhar para que eu posso entregar com aquilo ali, né? Para que eu possa primeiro acreditar. Eu não acredito em terapeutas que não usam da sua própria terapia É, como também. autodesenvolvimento, né? Então, assim, Com eu que certeza. gosto muito da constelação familiar, por exemplo, o dia que eu parar de acreditar na constelação familiar, eu não posso mais trabalhar com isso, né? Assim, parece, ah, não, mas eu não vou olhar, eu Não tô só com... acreditar, né? Mas também como né? atuar com ela na sua vida, trazer pra sua, Isso. Não pra sua acreditar que eu vida. falo isso, né? Eu tô com um problema sistêmico e não vou olhar com a constelação, né? Não vou chamar o Ed, que o Ed, me constela, por favor, porque eu tô ferrado aqui em algo sistêmico e não tô Uhum. conseguindo olhar para isso. O dia que eu achar, né, que não vai mais, né, ou que a forma que é feita não funcionar, precisa de mais coisa, precisa, sei lá o quê, né? A gente tem muito isso, a gente vê muito isso em terapeuta, né? De a gente que dá curso de formações, os terapeutas eles estão sempre querendo algo mais. Ah, então ele faz a constelação, depois ele quer fazer o reiki, depois ele quer fazer o tarô, porque assim, ah, sabe, eu não consigo entregar com o que eu tenho, né? Fica sempre uma busca, uma busca, uma busca e não chega em lugar nenhum. Precisa de algo novo porque às vezes não consegue com aquela mesma coisa ali, talvez continuar com as mesmas pessoas, E as né? questões também vão mudando, né? Eu acho. Sim, De acordo com o que vai evoluindo o quadro da pessoa na terapia, por exemplo, as Sim, intervenções com vão mudar certeza. também, né? Tem questões que sim, são energéticas, questões que são espirituais, exatamente. físico-emocionais. Então, eu acho que hoje o ramo da terapia precisa ter esse discernimento de perceber onde e como atuar ali, né? Desde o físico, energético, psicoemocional, espiritual, enfim. Concordo super, porque às vezes as pessoas vão falar assim, ah, você, né? Ah, não, isso aqui seu é um problema espiritual. E às vezes não é, é uma questão mesmo física Às dela, que ela vezes precisa de você não tá outro tipo de ajuda. dormindo. Aí fala assim, meu É bem, você precisa dormir. exatamente. É exatamente. Então a Exato. gente tem que ter aí essa sabedoria. E eu gosto dessa da questão da psicoterapia para exatamente ser mais assertiva, porque Uhum. quando eu ouço ali, assim, não é 100%, não é garantido, mas talvez eu não tô dando murro em ponta de faca. Porque eu tô olhando, eu tô falando assim, ó, esse é o problema que eu vou fazer, essa intervenção, né? Então eu acho que é importante realmente a gente olhar assim num todo. E a gente vai amadurecendo, ou criando esse corpo do terapeuta. Eu gosto de chamar de corpo, né? Quanto mais a gente vai amadurecendo o terapeuta que está em nós, né? Sim. Trabalhando, atendendo, a gente vai criando esse corpo. Eu posso te falar que, assim, no início, eu comecei com reiki, né? Então, eu ficava muito desgastada de fazer reiki. Por quê? Porque eu queria surpreender. E eu precisava ali de sentir os chakras, porque eu percebia que as pessoas gostam muito de saber como estava cada chakra. Então, eu fechava os meus olhos, eu concentrava muito para eu ter o Biosen ali, para eu sentir bastante como é que estava, porque eu tinha que dar um retorno. Uhum. Para não ser aquela terapia que eu falei, que eu cheguei, entrei e saí. E aí, depois, com a escuta, a gente vai começando a ter uma carga positiva de tudo que vai acontecendo. Depois a gente começa até a pegar o exemplo de um, ver que tá parecido com o outro, que o desfecho é o mesmo. Então a gente vai evoluindo muito como terapeuta, né? E aí hoje eu não preciso talvez de fazer grandes esforços na energética, porque na escuta eu já consigo ir em pontos ali, ó, Sim. preciosos para a pessoa que a gente já resolve algumas questões. Sim. Então, a experiência, nada como a experiência. E tem terapeutas que falam assim: ah, mas eu não tô bem, eu não posso começar. Mas, assim, é no processo que a gente fica pronto. Sim. Se eu tivesse visto assim, nossa, eu ainda não tô com a minha, Uhum. não tô com a minha vida perfeita, mas as minhas coisas estão bagunçadas para eu começar a ser terapeuta, a gente precisa da boa intenção, do bom coração, de ajudar ali a pessoa e de falar assim, não, eu tô aqui para poder fazer o dia dela melhor. E aí, à medida que você vai indo, você percebe que aquilo ali te faz bem. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas é claro que eu sou um ser humano, né? E eu adoro falar isso, que eu sou um ser humano, não gosto que ninguém me coloque em pedestal porque eu sou terapeuta, eu tenho os meus problemas, não sou tão good vibes assim, não sou tão da paz assim, porque as pessoas acham que só porque a gente é terapeuta, É. né? Que a Uhum. gente é assim. A gente E não tem problema, né? Já tá tudo. exatamente. E O assim, Só. Diogo na verdade. hã? Eu não sou, não, mas o Diogo é mais da paz.
Gostaria. Como terapeuta, talvez, sim. É. Então, assim, o importante é a gente ter essa boa intenção, e já teve vezes de eu não estar bem, Uhum, e eu atender uma pessoa, e depois de aplicar aquelas técnicas ali, eu vi que eu também fiquei bem. sim. Então, eu percebo que é um processo. Sempre é uma via dos dois lados, né? A gente nunca vai entrar numa terapia só olhando o outro lado. A gente vai estar movimentando algo na gente aqui também, Sim, né? nossa, a gente Tanto que aprende muito. quando você fala aí dessa questão de pessoa lá no início, mas eu não estou preparado de tal forma, possivelmente na hora que ela começar a terapia, ela vai aparecer clientes para ela daquele caso ainda. Né, que é exatamente onde pega para ela, que é onde a gente já viveu, né? A gente sempre fala isso, que Sim. a gente só pode ir na terapia onde um lugar que eu já fui também, que eu já estive, que eu já, né, revirei aquilo ali. Eu não consigo. Eu não vou levar ninguém num lugar que eu nunca fui, Sim, né? Então eu preciso estar pelo menos um passinho na frente, né? Com ter certeza. Vendo aquele experimentado ali, né? processo pra... Olhado para aquilo de alguma outra forma, né? É o famoso respirar nesse lugar, né? Que é E a não, frase isso é que eu... muito incrível, porque assim, às vezes eu percebo que eu acabei de passar por uma fase, alguma coisa da minha vida, aquilo ali chegou ao final, eu tive minha Sim, reflexão, meu aprendizado, aí começa a vir aquele tanto de gente, exatamente. né? Igual assim, eu tô recebendo muitas pessoas em questões de filho, de Isso que eu casamento, imaginei. Muitas mães, muitas né? mães, e assim, muitas coisas de casamento também, né? Porque depois que a gente tem filho, a gente precisa muito de equilibrar ali os dois lados, de observar. E, assim, o filho potencializa Uhum. aquilo que já é. Então, eu percebo que o meu casamento, graças a Deus, já era muito bom, mas eu percebi que eu precisava de melhorar ele muito mais. Então, vieram muitos desafios para mim. E eu estou atendendo essas pessoas, é impressionante. Então, assim, é um trabalho que as coisas fluem também. Sim. Para quem quer começar a ser terapeuta, tem que ter certeza daquilo que é, do que combina, se tem esse dom. E também deixar as coisas fluírem e perceber que no processo é que a gente vai ficando melhor. Vai criando esse corpo mesmo, né? Exatamente. E algo interessante também dos terapeutas, né? Eu acho de... Os terapeutas holísticos integrais, né? Que a gente chama assim hoje. É perceber que as técnicas ajudam a gente a direcionar o nosso atendimento, muitas vezes, né? Mas as pessoas geralmente procuram você não só pela técnica, mas por quem você é, Sim. né? Então, geralmente é... Igual a gente estava falando da Maísa, né? Tipo assim, sua comunicação é muito boa, né? Tanto na fala quanto na escuta, né? E se é a comunicadora em você desenvolveu a vendedora, né? A administradora, a empreendedora e a terapeuta também, né? Uhum. E elas todas trabalhando aí 24 Sete. por 7, né? All the time, te ajudam a se organizar, assim, da forma do seu trabalho, né? Sim. Que eu percebo muitas mentorias que eu faço com outros terapeutas também, que é o seguinte, sempre quando vem pra mim, a pessoa vem presa na técnica, sabe? Eu quero trabalhar como reikiano, né? Eu quero aplicar reiki. Meu dom é o reiki. Não, o seu dom não é o reiki. Reiki é técnica. Uhum. Sabe? Você vai aprimorar a sua forma de aplicar o seu reiki ali, as pessoas vão vir por causa desse plus, aliás, Uhum. né? Daquele diferencial que você tem, igual você falou, que no seu caso era o quê? Um Preparar a ambiente, um experiência, né? cheiro, né? As Uma luzes. conversa, né? Então, tipo Uhum. assim, aquilo é como se fosse a sua assinatura, né? E o reiki vai ser a sua técnica, Sim. né? Então, hoje, você percebe que as pessoas estão mais presas em técnicas, ou elas. Que tem três fases agora, né? Que a gente pode perceber. A minha época era a época das técnicas. Então a gente Uhum. vendia técnica, né? Uhum. Venha e faça reiki, por exemplo, né? Uhum. E tinha muito essa coisa, do tipo assim, nossa, mas o reiki de fulano é mais barato que o seu. Sim. Ou é mais caro. Porque Porque, tipo era a assim, mesma é coisa, né? até que eu vou, é reiki do mesmo jeito. Bobagem é essa. Por que que é tabelado? Tinha que ser tabelado. Ué, não é tabelado por quê? Né? Aham. Aí, depois dessa fase, entrou a fase da pandemia, que é que todo mundo virou empreendedor de repente, né? De repente, todo mundo vai ir lá e vai vender o seu peixe E vai pro online, online, né? né? Todo E mundo foi pro online, vai, principalmente. vai lá falar que 5 passos para, né? Que a pessoa nem deu O às vezes. Instagram virou isso, É. né? O Instagram vendia muito isso. Cinco Tem passos, essas 5 passos que eu não promoções. dei ainda, mas eu vou te vender Exatamente. esses 5 passos que eu não dei na minha vida. É. Mas a gente vai junto. Vamos lá, vamos dar a mão, você me paga, eu te Inclusive, eu ensino. preciso te vender para poder fazer esses passos, né? Senão não dou conta E eu também. lembro da Gente, eu postei pandemia. isso essa semana, vocês não viram? Eu É. falei que as pessoas elas ficam vendendo fórmulas mágicas de ganhar dinheiro, só que na verdade é quem quer essa fórmula mágica
que compra esse conteúdo e Sim. elas ficam realmente milionárias, Sim. né? Porque não existe essas coisas do nada e as pessoas querem as coisas muito fáceis. Geralmente são e pessoas que rápidas. vendem bem, São pessoas que vendem bem. né? Na É. internet hoje a gente vê muito isso. E hoje assim. em dia o perfil das pessoas é querer fórmulas mágicas, coisas rápidas, né? Tudo hoje Solução contribui. rápida, né? Qual a sua Solução dor, rápida. né? O marketing fala assim, vamos ver, olha as dores do seu cliente e qual dor que você vai resolver dele, né? De uma Sim. certa forma. E o que eu percebo também, muito no marketing de hoje, é que é isso que a gente falou lá no início de novo, que é da promessa e a entrega do que está sendo prometido, né? Sim, Não tem problema para esse pessoal de marketing não entregar o que eles prometem. Porque sim. o que eles fazem eu vou vender aqui. Vou vender para 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 100 vão reclamar que não receberam o que eu prometi. Ok, eu devolvo o dinheiro para 100, fiquei com dinheiro 900. É Né? exatamente. E tá tudo bem, É. né? Assim, pensa isso e fala assim, ok, 900 pessoas ali compraram, não resolveu o problema dela, mas elas também não reclamaram. Eu coloquei o meu dinheiro no bolso, tá tudo bem para ela, tá tudo bem Sim. para mim, e as que Sim. reclamaram recebem o dinheiro de volta, né? Então, assim, o marketing virou muito apelativo muitas vezes, né? Muito. As pessoas começam a vender algo que elas mesmas sabem que elas não vão Acho entregar aquilo ali. acho que a função do marketing é um pouco essa, né? Só que nas redes sociais acho que ficou muito isso. Tá muito. A pandemia ela teve o seu lado bom porque muitas pessoas descobriram, Sim. né, essa questão, muitas pessoas Seu começaram caso a mesmo. empreender. E assim, Mas no nem seu foi caso, você pela sempre foi empreendedora, na Para mim verdade, não né? foi a pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia foi necessidade. Então, pessoas perderam o emprego. E aí Sim, cozinhava sim. muito bem. Começou a fazer ali, Sim. né? Entregar Começou a olhar comida. pro dom dela lá, né? Começou a Falou olhar assim, pro olha, todo dom mundo fala que eu dela. cozinho bem, por que que eu não uso isso como uma E forma isso de... foi muito bom, porque as pessoas começaram a olhar para o ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, teve esse outro lado aí que o online explodiu. E, assim, são muitos perfis realmente. Às vezes eu olho e isso me dá até uma certa tristeza, para te falar a Sim. verdade. Porque são pessoas que realmente elas estão vivendo ali atrás, né, de uma mentira para poder convencer outras pessoas. E aí a gente vê também até nesse ramo da terapia as pessoas assim, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo. Eu vou fazer esse curso aqui, pronto. E aí as pessoas não querem talvez construir ali o que elas precisam de construir. Não, eu não vou cobrar mais barato porque o valor é esse. E as pessoas ficam engessadas. Então eu acho que tudo é o sentir. Então eu sempre senti, é o que eu falei das barras. Né? Que no início eu não queria muito, só quando eu vi que deu efeito mesmo. Então não tem um caminho assim, é a gente realmente ir devagar e sentir aquilo que combina com a gente. Porque o que vende hoje muitas vezes é ou eu vendo pela inveja, né? Tipo assim, eu tenho tal coisa e mostro meu carro, minha família. Essa aqui é o quê? Marido, filho, casa Minha bonita e carro viagem, e né? viagem. Eu tenho Sim. isso aqui e eu vou te vender alguma Vou te coisa, falar como né? chegar lá. Que nem seja um jogo do tigrinho, né? Que é mais fácil ainda, que é só colocar um link lá e ganhar milhões, né? Ou vou te vender algo que pra você, você vai praticamente talvez ter um vislumbre do que é minha vida, Sim. né? É, aí vende para 1.000 pessoas, né? Geralmente 3 ou 4 saem daquele nicho ali que podem ser algo um pouco parecido, a maioria vai só ficar lá naquele limbo mesmo, assim, né? Uhum. E o que você acha que faz o diferencial? Por exemplo, você atende várias pessoas, ou hoje em dia você dá mentoria, né, para pessoas? Como é que é esse processo? Na verdade, eu vou lançar agora, né? Ó, de Ah, primeira mão. Eu recebi um convite de 2 empreendedoras que a gente vai lançar o Revolucionar, que não é uma mentoria, é direcionada somente para terapeutas. É para qualquer pessoa que deseja empreender, começar algo, às vezes está travada, baseada assim no autoconhecimento, para ela poder se conhecer, ver o que faz sentido para O que que ela. sai dela, né? Exato. Justamente para a gente não ficar engessado no que a gente está falando. Né? Então vai ser um evento presencial, né? Que daqui a um tempo a gente vai divulgar. A gente está em processo aí de estruturação e para a gente realmente trabalhar a autoconfiança, para elas conseguirem ter essa propriedade de viver essa função que elas desejam e às vezes estão ali travadas. Né? legal, quem se interessar por isso, né? A gente, para variar, esqueceu de falar aqui no início do podcast, mas a gente vai deixar aqui embaixo aqui nas redes sociais da Maísa, né? Tem as nossas também, se quiser conversar com a gente, se quiser conversar com a Maísa sobre esse projeto ou sobre o que foi conversado aqui, né? A gente deixa esse canal aberto e aí no seu Instagram pode entrar em contato com você para falar Sim, sobre esse projeto, né? Como é que ele chama? revolucionar. Revolucionar. Isso. Pode entrar em contato comigo, sim.
E hoje, essas. Vamos falar para as mães um pouquinho? Que estão Vamos. vendo a gente? Vamos conversar com elas. Mamães estão aí nesse momento com um filho de 1 ano, 2 anos, né? É, tem como empreender nessa fase? Olha, é desafiador, é difícil, né? É Assim, mais uma função, porque às vezes fica parecendo assim, né? Tipo assim, nossa, mãe não é fácil, de mãe de crianças de colo, né? Vamos dizer assim. sim. É, mas eu queria fazer algo que eu gosto também. É uma cobrança por fazer também? O que que você vê assim Olha, hoje? na verdade é o seguinte, eu, Maísa, né, na minha experiência pessoal, meu sonho era ser mãe. Então, quando eu fui mãe, eu resolvi voltar a trabalhar com 2 meses por uma necessidade. Meu marido, na época, estava passando por um momento mais complicado e eu precisei de voltar mesmo a trabalhar. E o que que acontece? Com o tempo, eu queria muito ali estar com ele, mas eu percebo que agora ele com 1 ano e 4 meses, eu vim até falando isso no caminho, que eu estou com essa necessidade de voltar a trabalhar mais. Por quê? Assim, eu tenho o papel de mãe, mas eu tenho a Maísa. Eu não posso esquecer da Maísa. Da mesma forma que no meu casamento, eu tenho, né, a minha função de esposa, mas eu tenho a Maísa. Então, sempre tem aí todos os lados. Então, é muito desafiador, mas eu sempre procurei não esquecer de mim. Então, neste momento agora, eu tenho essa necessidade de voltar a trabalhar, de voltar a me sentir útil, né? Não que ele me impeça, até porque a gente sempre teve uma pessoa em casa todos os dias, o dia inteiro, que me ajudava ali, né? Então, nesse momento, eu estava trabalhando em casa, eu via ele e tudo, mas a gente não consegue trabalhar da mesma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a perder a nossa identidade, o nosso eu. Então, eu acredito que, assim, essa função, ela precisa ali muito da gente, tanto da mãe quanto do pai, né? Mas a gente precisa também de continuar alimentando as coisas que nos fazem bem. Eu falo que é um efeito da maturidade é a gente perceber que existe um eu que transita entre os papéis. Sabe? Sim, Eu não sou a Sim. mãe, eu não sou Não sou a uma coisa, né? esposa, eu não sou a filha, eu não sou a amiga. exato. Eu tenho esses papéis, né? Que igual você falou. Eu tenho os papéis que eu vou interagir e me Sim, relacionar através deles, sim. né? Mas tem um eixo aqui que precisa ser visto o tempo todo, nutrido e percebido, né? Porque senão ele se dissolve no meio dos papéis. É exatamente, assim, isso é muito importante, né? Antes de eu ter meu filho, eu falei com meu marido assim, olha, já teve uma vez na minha vida que eu vivi muitos anos sem saber quem eu era e eu não era feliz. E eu fui feliz quando eu descobri o que eu era, o que me nutria. Quando o nosso filho nascer, eu preciso de fazer, nem que seja, algumas coisas que me nutrem. Então, eu amo tomar banho no escuro todos os dias à noite, uns 40 minutos de banho, sozinha, com música, às vezes eu acendo velhinha. É o meu momento. Gente, banho no escuro, nunca Né? Banho no tomei. escuro é uma terapia. Gente, e o povo fala assim, mas como é que eu enxergo? Gente, a bebida de lata, depois você enxerga tudo. Tem pra quem enxergar também, né? É muito Ai, sensorial. É gente. sensorial. E é isso que é Mas bom. é E isso. é isso que é bom. Então eu falei com ele assim: olha, a gente vai ter um filho, mas eu não vou abrir mão de pelo menos uma coisa minha, o meu banho. Então foi combinado que ele Ah, ficasse que com legal. ele, ou minha sogra ficava, ou alguém ficava. Por quê? Porque se eu, Maísa, pegasse e ficasse ali só no papel mãe, eu ia me perder. Né? Então, antes da gente ser qualquer coisa, a gente precisa de ter esse autoconhecimento, de ser a gente, saber aquilo que nos nutre. Então, assim, como mãe, eu estava regando a minha plantinha muito pouquinho com esse banho, mas eu não deixei Porque de o regar. papel de mãe naquele momento te pedia mais tempo também, né? Que tem isso, a gente vai Sim, transitando entre os papéis, tem sempre um sim, papel que precisa mais da Sim. gente em alguns momentos, sim. né? A gente vai estar sempre voltado mais para um lado, né? O lado profissional, o lado maternal, né? Em O algum lado momento Isso. um papel vai te relacional. chamar mais. Isso. E muda, assim, não adianta. Sim. Mesmo que, igual eu, né? Mesmo que eu tenha uma pessoa que fica lá o dia inteiro, muda. Porque tem certas coisas que não dá. O É, dia que o mãe. filho tá doente, a gente que preocupa, a gente fica doente junto. Então tudo muda. São imprevistos, nos dias mais importantes sempre tem alguns imprevistos, né? Então assim, a gente tem que ter muita sabedoria e muita calma para poder equilibrar e entender que tudo que a gente ganha a gente perde e tudo que a gente perde também a gente ganha. Então, não tem como ser como era antes. Mas não é algo que eu vou te falar assim, porque eu falo mal da maternidade, pelo contrário. Eu sei que é uma fase e eu faço essa questão de curtir, porque eu poderia também escolher não viver isso. Uhum. Mas eu fiz essa questão de abrir mão
né? Por mais que eu voltei a trabalhar com ele com 2 meses, eu atendi à noite. Meu marido estava numa sociedade que não estava dando certo, estava me preocupando. E aí eu tive que voltar muito cedo. Mas foi assim, foi indo, foi leve, as coisas foram se ajeitando. Que bom. É. Também pro nosso finalzinho aqui, eu queria que você desse 5 passos, tô brincando. 5 passos para quem quer Para empreender. empreender. Transição de carreira. Mas vamos falar um Empreender. pouquinho. O que que você diria para uma pessoa que está com esses sintomas? Que a gente iniciou outro podcast falando disso, né? Da sua história. Sim, Que estão aí nesse vazio mesmo de falta de alma ou propósito dentro do que está fazendo, sim. né? E que recado você tem para essas pessoas? O que Então, que você falaria para Maísa daquela época, hoje? bom, eu acho que assim, eu ia falar com ela assim, olha, Maísa, respira, vamos acalmar, olha para dentro, vamos rastrear o que está acontecendo, vamos investir no seu autoconhecimento, porque assim, eu falo que a gente tem 3 ouvidos, o direito, o esquerdo e o nosso coração. Então, o nosso coração ele está sempre dando muitas pistas, né, do que é leve, do que é pesado, do que é pra gente, do que não é. Então, eu acredito que o autoconhecimento ele ajudaria muito essa pessoa a poder entender assim, esses sintomas eles vêm em que dia, em que situações, né? Como que é quando você está nesse ambiente, como é quando você está nesse, o que as pessoas falam de você. É o que eu falei, o que você é boa, o que você ama. Isso contribui para o mundo, né? Então eu acho que é o Observar a própria autoconhecimento, vida, né? observar, né? O autoconhecimento eu falo que é isso, é observar e rastrear. Né? Na minha fase de autoconhecimento, eu anotava as coisas, assim, eu fui em tal lugar, senti isso, esse dia eu acordei ansiosa com essa pessoa que eu fiquei muito feliz, e foi aí que eu comecei a observar, que eu nem me vestia do jeito que eu gostava, que eu não andava com pessoas que combinavam comigo. Então, é esse olhar pra dentro, e às vezes é até meio clichê, né? Porque eu achava antigamente, ai, tudo desse povo é assim, tudo está dentro. As respostas estão dentro de você. Dentro onde, gente? Alguém me ajuda, alguém me fala. Dentro é lugar. Dentro é lugar, só que está. É no coração leve, é no coração pesado. Então, eu acho que o autoconhecimento, para quem está com esses sintomas, né, é muito importante de começar a observar mesmo e registrar, e depois juntar e perceber onde que pode estar aí essa causa e começar com esse trabalho aí que é de fé. É o primeiro ponto, né? Se conhecer. Se Para depois conhecer. poder E às vezes é direcionar difícil para o outro. achar esse dentro sozinho, né? Então, para isso Sim. que a gente pode procurar ajuda também. Exatamente, com certeza. Né? O primeiro passo da terapia é ajuda, mas a pessoa também precisa de estar aberta. Porque eu falo muito isso, ó, 10% sou eu e 90% você. Eu te trago clareza, mas é só você que pode agir. Então, eu acredito que seja isso. É isso. A Muito gente bom. termina aí com quase com a frase do ET Bilu, né? O ET Bilu se falavam busquem conhecimento, na verdade, busquem autoconhecimento. Mas tem Que autoconhecimento. ficamos. As respostas estão aqui dentro mesmo. Então busquem terapias, busquem, né, pessoas que façam sentido para você, né? Tem a Maísa aqui, eu tenho o Ed, vamos, a ideia do nosso papo de terapia é muito essa, né? Que a gente traga pessoas que a gente possa se identificar para que a gente se autoconheça mesmo, né? Para trazer um autoconhecimento. Então, se você se identificou com a Maísa, procura a Maísa. Ah, não consigo achar a Maísa, fala comigo, fala com o Ed, que a gente te faz esse caminho para que a gente possa, no final das contas, que a gente quer isso, né? Que a gente possa se autoconhecer e ser cada vez mais o que a gente veio ser, Com né? Quem a certeza. gente é. E é isso, muito bom, muito obrigado, mas eu Sou eu que gostei Obrigado, agradeço. Maísa. O muito. tempo voou, né? Mas Voou. chegamos Foi ao muito bom. final desse mais um podcast. Gostei bastante. Que volte mais vezes, tá bom? Com Sempre que certeza quiser e voltarei. precisar, a gente tá aí, tá bom? Com certeza. E olha, não esquece, a gente não falou no início, falando agora no final, se você gostou desse papo, se fez algum sentido pra Você tá aí você, até agora, você é quase uma sentido obrigação, fez, né? né? Se você lembrou de alguém também, chegar e falar assim, olha, tal pessoa ia gostar disso, e compartilha com as pessoas que você gosta, ama, que vão ver sentido no papo de terapia de hoje, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e deixar sugestões também de temas pra gente, né? Interagir mais com a gente pra gente saber como que tá bom? Obrigado pela presença, Maísa. Eu que Foi agradeço, gente. ótimo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o Até próximo. mais.